Graça e paz, meus irmãos. Vamos para mais um devocional. Espero que os irmãos estejam bem. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, nos diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Glória a Deus, meus irmãos, por mais um dia. Glória a Deus pela fidelidade do Senhor e louvado seja Deus pela tua fidelidade a este devocional, a vida de oração. É muito importante, meus irmãos, nós continuarmos o nosso diálogo, continuarmos a nossa busca incessante pelo Senhor. E hoje nós vamos meditar a palavra que se encontra em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e diante. Novamente, Isaías, capítulo 43, versículo 18 em diante. Então, tome a sua Bíblia, se assente em um lugar confortável, tranquilo. Não sei qual o horário que você está fazendo esse devocional. Seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Deus preparou este momento para falar com você. Vamos à palavra? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. O livro de Isaías, um livro muito conhecido pelos irmãos. Esse livro que foi escrito quando o povo estava exilado na Babilônia. Isaías escreve aos filhos de Israel. Aliás, o livro de Isaías, ele é dividido em duas grandes partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías traz a condenação de Israel e as nações ao redor por conta dos seus pecados. Já a partir do capítulo 40 ao capítulo 66, e isso engloba, inclui o capítulo 43, que é esse que nós estamos meditando, ele já vem com um tom de esperança, um tom de conforto. É o próprio Senhor confortando o seu povo, trazendo ênfase à libertação, à redenção e restauração de Israel após o exílio na Babilônia. E neste contexto, Isaías 43, meus irmãos, é uma mensagem de Deus reafirmando o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo pelo povo, prometendo resgatá-lo. Então, quando nós vemos o contexto do capítulo 1 ao capítulo 39, mostrando a condenação de Israel, e agora nós, no capítulo 43, que está em meio a uma atmosfera de esperança, é essa palavra que o Senhor tem hoje para o teu coração. Uma palavra de esperança. Uma palavra que te dá a possibilidade de continuar. E como é importante, meus irmãos, nós ouvimos palavras que nos convidam a continuar. Palavras que nos tira da paralisia. Palavras que nos devolve o movimento. E é essa palavra que o Senhor quer trazer ao teu coração. Esse versículo que nós acabamos de ler é um convite para nós deixarmos o passado para trás. Eu iniciei esse devocional com o livro de Lamentações dizendo que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Ou seja, Deus faz nova todas as coisas. O projeto que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, é um projeto novo. E esse projeto nos convida a abrir mão do passado. Deixar o passado aonde agora ele se encontra. Deus tem coisas novas para nós. É triste ver pessoas presas em ressentimento, até mesmo presas em um período bom da vida, carregando um saudosismo. Quantas pessoas vivem um saudosismo? Não é errado você lembrar com carinho, não é errado você lembrar com amor de coisas boas que aconteceram na sua vida, Aliás, só se tem saudade do que é bom, meus irmãos. A gente só relembra fatos que nos fizeram bem.
Mas um saudosismo, muitas vezes, nos impede de avançar, nos impede de ver um novo de Deus na nossa vida. E quando o Senhor fala através de Isaías, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ele está querendo dizer, olha, não permita que o passado dite o seu presente e assim também venha ditar o seu futuro. Talvez você teve uma infância muito difícil. Talvez você teve uma infância privada de muitas coisas. Talvez você não se alimentava direito. Talvez você não tinha estrutura. Talvez você não teve pais presentes. Mas hoje, veja que Deus te dá a oportunidade de ser diferente. Ah, Vinícius, é que você não passou o que eu passei. Amém. Eu respeito a sua dor. Eu respeito a sua história. E mais do que ninguém, você sabe o que você passou para chegar até aqui. Mas eu preciso te dizer, meu irmão, passou. Passou. Ou você quer voltar lá atrás para legitimar? Ah, Vinícius, é que você nunca calçou os meus sapatos. Amém, meu irmão. Mas você já passou dessa fase. Viva o novo de Deus. Deus está querendo dizer, olha, tudo que Israel havia cometido, que os levou a estar nesse cativeiro, que os levou a estar agora exilados, o próprio Senhor estava querendo dizer, esqueçam isso. Esqueçam, porque eu vou fazer novas todas as coisas. Deus está te dando a oportunidade de fazer algo novo. E que no dia de hoje, o nosso coração esteja mais aberto. A nossa oração precisa ser motivada nessa intenção. Hoje o Senhor te dá um dia novo, Senhor, que o meu coração, no dia de hoje, seja um coração que perdoe mais, um coração que ame mais, um coração mais permissível. Se onde o Senhor encontrou o nosso coração endurecido, que hoje o nosso coração esteja mais permissível, o nosso ouvido esteja mais desagravado para ouvir a palavra dele. Que os nossos braços, os nossos membros, as nossas mãos, no dia de hoje esteja mais empenhada em fazer o reino dele acontecer, não considerando as coisas antigas. Olha o que o Senhor diz, eis que faço uma coisa nova. Meu irmão, esteja preparado para a novidade do Senhor sobre a tua vida. Enquanto nós insistirmos em olhar para trás, nós vamos deixar de viver o novo de Deus. Se lance no novo de Deus. Um belo dia, Deus vai até Abraão e diz, Abraão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para a terra. Qual terra? A terra que eu vou te mostrar. E aí que eu acho lindo, porque Abraão poderia dizer não. Mas se Abraão dissesse não, ele não iria vivenciar o novo de Deus para a vida dele. Então, meu irmão, hoje Deus está colocando à sua frente algo novo. Abraça esse novo. Abraça essa novidade de Deus. Ele diz, agora sairá a luz? Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Meu irmão, o deserto, quando ele aparece na Bíblia, é sempre relatado como um lugar de purificação. Você pode ver que o número 40 aparece muitas vezes, né? Foram 40 anos no deserto. Jesus, 40 dias jejuando dia e noite. Na verdade, o número 40 significa um tempo longo, porém necessário. Um tempo longo, porém necessário. Nós não sabemos se foi realmente 40 anos, 40 dias, mas isso não entra em discussão agora. Mas o número 40 significa um tempo longo e necessário para uma missão. Então, o tempo que a pessoa passa no deserto é um tempo necessário de preparo para uma missão. Então, quando o Senhor diz que ele vai colocar um caminho no deserto, é porque o deserto é um lugar perigoso. De manhã faz muito calor, mas à noite faz muito frio. No deserto tem serpentes. No deserto tem escorpiões. Tem animais peçonhentos. No deserto você perde a noção, perde a direção. Mas é nesse deserto que Israel estava passando, que talvez você está passando, Deus está falando, eu porei um caminho.
E quem é o caminho? É Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um caminho. Nós não precisamos andar vagueando. Nós não precisamos mais andar sem direção. Existe um caminho seguro que nos leva ao Pai, e é Cristo Jesus. Ele diz que nesse deserto ele iria colocar rios no ermo. Meu irmão, olha a novidade de Deus. Você está preparado para colher esta novidade do Senhor? A novidade é tão grande que ele inaugura um rio no meio do deserto. Ele inaugura a possibilidade de vida. Até onde o deserto era um lugar de escassez, um lugar aonde quem caísse estaria condenado à morte fatalmente, ele diz que é nesse deserto que ele vai iniciar um caminho. Nesse deserto ele vai inaugurar um rio, ou seja, vai trazer salvação para nossas vidas. Era isso que Deus estava falando através de Isaías para aquele povo. Então não considere as mágoas, não considere, meus irmãos, as dificuldades passadas, não considere os problemas, as dificuldades, considere o novo que Deus tem a realizar a tua vida. Meus irmãos, é coisa linda de Deus para nós. E se for, meus irmãos, para lembrarmos de algo, que seja na direção da palavra, como o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando Deus fala para o povo de Israel, não considereis as coisas passadas, as coisas antigas, é o Senhor querendo dizer: meu querido, você não vai conseguir mudar o passado. Seria bom, né, meus irmãos? Nós temos uma borracha, né, para poder voltar e apagar algumas coisas. Mas com o Senhor, Ele não está querendo falar sobre o teu passado. Importa com o Senhor o seu futuro com Ele. Sabe o que Ele está querendo dizer? Israel, eu perdoo vocês. Vocês mesmos buscaram esse cativeiro, buscaram esse deserto, mas eu vou inaugurar algo novo na vida de vocês. Então não considere as coisas antigas. E isso que eu vou falar aqui é muito importante, meus irmãos. Mais do que liberar perdão a quem está ao nosso redor, nós precisamos fazer o exercício de nos perdoar. Nos perdoar. Às vezes nós nos achamos mais justos do que Deus. Deus está dizendo: não considere as coisas antigas, não considere as coisas passadas. Eis que eu vou fazer uma coisa nova. Eis que eu vou fazer o extraordinário, um caminho no deserto, abrirei rio no deserto, mas nós não nos perdoamos. Aí queremos ser juízes, né? Queremos ser mais justos do que Deus, porque se Deus, que é soberano, nos perdoa, nós muitas vezes não nos achamos dignos do perdão. Então o exercício é: não olhe mais para trás, caminhe. O Senhor tem um novo para a tua vida. Meu irmão, pelo amor de Deus, nada de desistir. Lembra, nós já estamos no mês de novembro. Você talvez achava que nem iria passar da metade do ano e Deus te sustentou. Isso é motivo de você se alegrar. Meu irmão, nada de enterrar sonhos não, nada de desistir não, você vai continuar, pois até aqui o braço do Senhor tem te sustentado. Está na hora de resgatar as antigas promessas, está na hora de resgatar os antigos sonhos, os antigos propósitos. Eis que o Senhor vai fazer algo novo nas nossas vidas. E se for, meus irmãos, para lembrarmos, que possamos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. Quer um segredo para nós crentes, nós cristãos, não cairmos? É só lembrar a quem confessamos. É só lembrar o que o Senhor fez por nós. Toda vez que nós estivermos em dúvida, lembra quem você confessa. Lembra o Deus que você serve. Lembra o Deus a qual você tem consagrado a tua casa, a tua família. Lembre o Deus que você confessa, meu irmão. Traga à tua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Então continue, caminhe nesse propósito, caminhe. É o Senhor que vai garantir desse passo de fé. E passo de fé, meu irmão, é levantar a perna sabendo que Deus está colocando as bases necessárias para você caminhar. Meu irmão, Deus tem algo novo para mim e para você. E essa palavra é tão profunda
que nós vemos ela novamente, agora no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E aqui eu quero encerrar este devocional. Toma posse dessa palavra. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meu irmão, não é o Vinícius que está falando. É o próprio Senhor na sua palavra que diz: eis que faço nova todas as coisas. E esse é o convite que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E nós podemos aplicar da seguinte forma: acredite no novo que Deus quer fazer na sua vida. Foi como nós iniciamos esse devocional. Deus está constantemente em ação. Pense, quando estamos parados, o céu não está parado. Quando estamos parados, Deus não está parado. Deus continua a fazer. Deus continua a trabalhar. Meu irmão, Ele é capaz de transformar situações que parecem áridas, sem saída ou impossíveis de resolver. Só Ele inaugura um caminho no deserto. Só Ele inaugura rios no deserto. Essa promessa, meus irmãos, ela nos incentiva a ter uma postura de expectativa, acreditando que Deus pode fazer o inesperado e fazer renovo onde menos esperamos. Glória a Deus. Outra forma de nós aplicarmos essa palavra é: esteja atento ao agir de Deus. Porque o texto, ele traz um questionamento, não sei se os irmãos perceberam. Porventura, não o percebeis? Talvez você está achando que Deus esqueceu de você, né? Ó vida, ó céus, né? Talvez você ache que você é o último sofredor da face da terra. Por que, Senhor Deus? Por que tudo comigo? A pergunta não é por quê, a pergunta é para quê, Senhor? Eita glória! E aí, esse versículo traz um questionamento. Porventura não o percebeis? Meus irmãos, muitas vezes Deus está realizando uma obra em nossa vida, mas estamos tão focados no passado, ou estamos focados naquela época. Nossa, porque Deus fez. Não é que Deus fez. Ele fez sim, mas Ele faz e Ele fará. Aleluia! Então, muitas vezes nós estamos tão focados no passado, ou até mesmo nos problemas atuais, meus irmãos, que não conseguimos enxergar. A lição aqui é estar sensível, estar atento ao que Deus está fazendo hoje, no presente, a maneira como Ele está movendo as circunstâncias para o nosso bem. Então, meus irmãos, que grandiosidade, que palavra poderosa, meus irmãos. E que você possa trazer isso para o seu dia. Ei, o seu dia ainda não terminou. A sua semana ainda não terminou. O mês ainda não terminou. O ano ainda não terminou. Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Assim como a tua palavra nos disse no livro de Lamentações, obrigado, Senhor, pois as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Obrigado a Deus pelo novo. Obrigado a Deus pelo fôlego de vida, Pai. E que o Senhor nos dê olhos atentos, sentidos apurados, para enxergar o teu agir, seja nas pequenas coisas como nas coisas extraordinárias. Nos ajuda, Senhor, a sentir a tua presença também no ordinário. Às vezes nós queremos sentir o Senhor apenas no extraordinário e esquecemos que o Senhor está em um dia qualquer. Ah, Senhor, como é bom saber, ó Pai, que o Senhor não nos abandonou e que a tua promessa não muda. Eis que faço nova todas as coisas. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Um forte abraço. Não esqueça, hein? Se mantenha firme. Deus fará coisas novas em nossa vida. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.